as pessoas deveriam começar a desconfiar mais de quando elas vão buscar a ajuda de um profissional e falam assim, cara, eu vim aqui fazer, eventualmente, né, vamos... Então, assim, isso tudo que você está passando, doutora, é muito importante porque te dá previsibilidade, né? Você trabalha dentro de um conceito, porque assim, pô, vamos supor, né? Eu, Ricardo Farias, né? Eu tenho um rosto redondo e tal, né? Uhum. Mas vamos supor que doutora, a partir de agora eu quero ser um cara, não que eu não me ache, né? Que eu me acho uma pessoa importante, mas um cara imponente, um cara com uma presença um pouco mais séria e tal. Então, assim, obviamente, você dentro do seu conhecimento, você tem condição de me dar previsibilidade dos ajustes que a gente deve fazer para eu ficar um pouco, chegar próximo disso, mas não que saia... Não, aí que vem o ponto muito importante, que não fuja ao natural. Exatamente. Né? Por exemplo, vamos falar de temperamentos. Né? Temperamentos é uma das ferramentas. O visagismo é uma grande campo que te dá a oportunidade de trabalhar em várias áreas. Uhum. Dentro do visagismo, uma das ferramentas que você pode utilizar são os temperamentos. E aí a gente divide em coléricos, em fleumáticos, melancólicos, sanguíneos. E o que isso significa? Isso não tem a ver com caráter, tá? Então, eu posso ter um colérico de bom caráter, de mau caráter. E todos esses temperamentos, na verdade, todos nós temos traços dos 4 temperamentos. Mas, claro que a gente sempre tem um que sobressai. Eu falo assim, quando você está muito à vontade com você mesmo, você mostra o que você é. Eu vou falar de mim, então, né? Para não expor ninguém. É até legal você falar, né? Porque eu acho que eu fiz o teste. Nós temos um representante aqui também, né? Da categoria fleumático, né? Fleumático, né, Wesley? A gente pode até falar sobre isso daqui. Eu acho que eu sou sanguíneo, né? No teste. Eu acho que você é sanguíneo. De leve. E sanguíneo é isso, é a comunicação. Né? Por exemplo, o sanguíneo, ele tem essa facilidade de comunicação. Então, vamos lá. Vamos pegar uma mulher sanguínea que ela tem essa facilidade de comunicação e ela tem mais do que a facilidade, ela tem a necessidade, porque, de repente, no trabalho, que parece que, não sei, não fecha a conta. Que me deixa cômico, né? Que não fecha a conta, parece que não combina comigo. E, por exemplo, um exemplo das mensagens que a gente pode transmitir através dos traços, os lábios, né? Se eu tenho um lábio muito curto de uma pessoa ou os lábios muito finos, principalmente de uma mulher, até porque o lábio, ele é o lábio volumoso, ele já passa por si só uma mensagem de feminilidade e sensualidade. Verdade. Então, o lábio, ele não é um traço, por isso que homem não faz muita... Pode fazer preenchimento labial? Pode, mas não faz tanta diferença. Até porque o traço de beleza é feminino. O traço masculino, ele transmite força. Ele não transmite a beleza em si. E isso é uma mensagem subliminar. A pessoa não consegue entender o porquê que ela está sentindo aquilo. Então, essa mulher, que é uma sanguínea e comunicativa, ela precisa, então, transmitir essa mensagem. Ela tem essa necessidade. E aí, de repente, para ela, esse lábio mais volumoso, né, a gente fala que abrir esse lábio, né, um preenchimento, e mostrar mais esse lábio, fica mais condizente com o meio que ela vive e a forma como ela vive. Perfeito. Entende? Então, assim, aí você muda, inclusive, os parâmetros de certo e errado. Aí você pega uma mulher, uma melancólica, de repente uma fleumática, que já tem uma personalidade mais retraída, né? Mais observadora, né? Sabe os momentos, fala em momentos pontuais e... Essa mulher, ela pertence a uma religião extremamente com dogmas mais, de repente, mais fechados. Ela não vai conseguir carregar esse lábio volumoso, por mais que fique bonito, Ricardo. Esse é o X da questão. Aí você já muda o parâmetro do que é bom, até onde eu posso ir, o que é bonito. De repente, nessa mesma mulher
que é essa mulher mais retraída, que pertence a essa religião que eu citei hipoteticamente aqui, de repente, se eu olhasse ela, o rosto dela, falava, nossa, uma boca aqui ia combinar com o resto. Mas entende que não é só isso, é o contexto social dela e a forma como ela se olha e o temperamento dela, a gente fala que ela não consegue sustentar aquilo, choca. Por isso que a pessoa olha no espelho, ela não se identifica. Então, é o que você falou, é exatamente isso. Você traz muito mais previsibilidade e você sai um pouco do automático. Porque nós, profissionais, principalmente quem trabalha com muito procedimento, você corre esse risco de ir para o automático. Você fica ali fazendo e tudo está bonito e tal. Então, você tem que ter esse tempo, você tem que praticar essa escuta ativa com o teu paciente e, claro, que você vai criando essa habilidade de pegar isso muito rápido, de entender, falar, opa, esse planejamento que eu tinha pensado aqui não vai ser isso, vou dar um passo atrás. Entende? Para entregar para essa pessoa algo que ela se sinta confortável em ser ela. Ou, de repente, sei lá, vamos falar de sobrancelhas, né? Como que eu vou deixar a sobrancelha arqueada, levemente arqueada, também é um traço feminino. Em homens, eu estou te falando de técnica, tá? De como, de repente, tem algum profissional ouvindo e fala, caramba, como que eu tá? Mas como é só achar que eu visajo? Não, existe técnica, existe parâmetros para você medir, para você aplicar isso de uma forma tangível, né? Mesmo. Então, falando de sobrancelhas, você vai aplicar a toxina botulínica. Em homens, naturalmente, a gente já não deixa essa sobrancelha tão arqueada, né? E aí, de repente, vem uma mulher que ela é uma professora do primário, de criancinha. Sim. Essa sobrancelha mais arqueada, ela pode passar essa sensualidade e feminilidade naquele olhar feminino. Porém, se ela for um pouco mais exagerada, ela pode passar uma mensagem de que está zangada. Vamos para os desenhos animados. Aí, como é que eu vou botar essa sobrancelha numa professora? Eu tenho que falar isso, por mais que ela me fale, olha, eu quero minha sobrancelha bem assim que eu acho bonito. Ok, mas você precisa entender que você vai passar essa mensagem. Está tudo bem? Não, está tudo bem. É a pessoa que tem... Eu tenho que trazer clareza. E, como eu disse, vamos para os desenhos animados, né? Principalmente desenho da Disney. Faz isso de uma hora aí que você tiver de bobeira em casa, um desenho, você coloca no mudo. E aí você fica assim 10 minutos assistindo esse desenho. Com muita facilidade, você vai saber quem é o bonzinho, quem é o sofrido, quem é o malvado, quem é o herói. Só pelos traços que são muito caricatos. E aí, claro que eles pesam a mão. Então, o malvado sempre não tem uma sobrancelha bem autona. Michele, é feio? Depende para quem. Então, é essa a pergunta. Claro que não estou falando de excessos, né? Mas você fica muito mais cuidadoso em dizer isso é feio. Isso é feio para quem? Isso é legal para quem? Então, depende muito. Você fica muito mais seletivo nos seus procedimentos. Sim, e vai criando essa habilidade. O que é legal que você está falando é, tipo assim... vai também do receptor da mensagem, né? Sim. Porque, tipo assim, né? Vamos lá, beleza, tudo bem. A gente tá falando, vamos lá, sobrancelha da Malévola, vai lá. Né? Visivelmente você vê que ela é uma mulher imponente, uma mulher forte, né? Que, enfim, né? Que não mede forças para alcançar os objetivos dela. Tudo bem, né? Você vai pensar assim, pô, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de receio de gente assim, né? Mas no mundo dos vilões... ela está se saindo, ela está simplesmente arrasando. Exatamente. Entendeu? Vamos supor que essa mulher ela é chefe de 15 homens e ela tem que passar essa autoridade. Não tem como. Se ela tiver com um rostinho redondo, traços mais delicados, claro que eu não vou transformar ela, mas ela vai passar essa mensagem. E eu recebo muita mulher assim, atendo muita mulher assim, que é chefe e tal, fala, nossa, eu tenho uma cara de menina, eu queria... Sabe aquela cara de mulherão? E aí eu falo, já sei que você precisa, e a gente vai trabalhando. E eu ia falar de mim, então vou falar de mim agora. Eu sou colérica, até o talo. Com gosto, né? Colérica, mas eu sou uma colérica controlada e na terapia, como diz. Controlada à força, né? Tô brincando. É porque o pessoal fala colérico, acho que é bravo. Não, não é. É que assim, o colérico ele já tem essa...
ele manda com muita facilidade. É uma pessoa que, naturalmente, ele é líder. Ele se sente muito confortável nessa... ele faz isso com muita naturalidade. Quando ele vê, ele já mandou. E aí, às vezes, essa comunicação... É comum, agora não, porque eu sou muito mais atenta em relação a isso, né? Mas já foi bem comum eu ouvir assim, nossa, por que você tá grossa? Não precisa ser grossa. Cara, não tô sendo grossa, eu só tô falando, né? E aí, e olha para você ver, e aí eu já não sei se eu sou colérica e isso me trouxe os traços ou se os meus traços me fez ser colérica. Essa pergunta eu não sei responder. É possível isso, tá? doutora? Olha, porque assim, o colérico, ele traz como característica natural traços mais retos, linhas e ângulos mais definidos, né? Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho a minha mandíbula bem marcada e muita gente me pergunta, nossa, você preenche sua mandíbula? Esses dias, assim, eu estava aqui saltado. Mas não é um preenchimento, eu nunca preenchi minha mandíbula. É o meu músculo que é assim, é o masseter. Então, eu tenho essa característica que condiz com o meu temperamento. E aí, a pergunta que eu faço para mim, o que eu passo através desses traços? Porque eu passo essa mensagem. Eu passo uma mensagem de autoridade que, muitas vezes, afasta e não aproxima. Quase uma antipatia. Sabia? E por muito tempo eu não entendi por que meus amigos, depois que viravam amigos, falavam assim, nossa, a primeira vez... Depois que viravam amigos. Porque antes falavam assim, nossa, a primeira vez que eu te vi, eu te achei metida, chata. Eu falei, cara, vocês precisam me dar uma chance. Vocês precisam me dar pelo menos uma... E aí eu fico pensando, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de me conhecer e continuam achando que está tudo bem. E eu falei, cara, eu vou usar isso ao meu favor. O que eu quero transmitir? Eu quero transmitir a autoridade que aproxime e que não que afaste. E eu trabalho isso no meu rosto. Por exemplo, as pessoas querem marcar o rosto assim, porque até faz bichectomia, ou às vezes faz alguma tecnologia para deixar... E o meu rosto é muito marcado. Então, eu faço preenchimento ou bioestimulador num lugar onde eu faço em poucas pessoas, eu faço em mim, que é justamente nessa região. Para não ficar tão marcado, para não passar aquele ar assim de tipo... sei lá, como eu digo, aquela autoridade que afasta. No meu masseter, eu não preencho no ângulo de mandíbula. Eu aplico aqui toxina botulínica para diminuir a força, né, do músculo e deixar meus traços um pouco mais delicado e fino. O meu rosto tendendo, menos quadrado, voltando um pouco mais para um rostinho mais arredondado. Eu não vou conseguir deixar esse rosto arredondado, mas deixar menos marcado, porque eu sei qual é a mensagem que eu quero passar. Você entende aonde você vai com o ser humano? Cara, eu fico fascinada. Você fica acordado pensando nisso também, Ricardo? Cara, só sou eu. Não, vou te falar. Eu achei isso fascinante. A gente estava conversando sobre empreendedorismo agora há pouco, né? Mas assim, para a gente entender qual é a percepção da gente do mundo, né? Das coisas, porque na verdade, né, indo para essa questão de empreendedorismo, você tem que observar deficiências, oportunidades e tal. E assim, de fato, doutora, isso que você está falando, aplicando essa questão de analítica, né? É algo que, cara, assim, eu acho que é o Eldorado. Por quê? Veja bem, se todo mundo conseguir suprir essa necessidade de ajustar, né, o seu cartão de visita para seus objetivos, cara, você larga muito na frente. Você economiza tempo. Exato. O Wendel de Carvalho. Sou fã do Wendel de Carvalho. Pega a foto dele antiga, principalmente as que ele ainda não usava aquela barba, né? Ele tem um rosto um pouco mais redondo, ele tem menos queixo. O que ele fez? Ele é esse cara que transmite isso, essa força, essa autoridade. Ele chega lá, ele tem uma comunicação, uma oratória impecável, né? Então, move aí milhares de pessoas lá para ver ele falar. Não tinha condições dele continuar com aquela comunicação não verbal que ele tinha. Ele mudou completamente, claro. E aí deve ter tido toda uma assessoria para trabalhar, inclusive, questão de roupa, barba, cabelo. Mas aquilo é visagismo. Ele foi o quê? Ele meteu uma barbona. Como é que você não respeita? Você fala, dá licença, senhor, posso entrar? Porque, né, dá até um medo, assim, posso falar com você? Porque ele não fez isso por acaso, ele foi intencional, ele é um cara super inteligente. Né? Estou citando aqui uma pessoa
que a gente conhece. Por exemplo, na época das eleições lá de São Paulo, o próprio Pablo Marçal, ele mudou completamente ali a forma como ele fazia essa comunicação. Porque tem um trabalho de um psicólogo, né, um artigo, que ele fala assim que 55% da nossa comunicação é não verbal. E isso envolve muitas coisas, envolve a forma como a gente fala, os gestos, como a gente anda, como a gente olha, enfim, também todo o cabelo, vestimenta, tudo isso. Uhum. E desses 55%, 37%, quer dizer, mais da metade da nossa comunicação não verbal é a nossa fisionomia, lógico que é. Lógico que não tinha como ser diferente. O envelhecimento, ele traz essa dor muito grande, porque o envelhecimento, ele traz traços muito caricatos de a pessoa tá cansada, ou a pessoa parece que tá brava, ou parece que tá zangado, e aí o bicho pega, porque a pessoa fala, nossa, outro dia atendi uma paciente que ela falou assim, meu neto vive perguntando se eu tô triste, eu não tô triste, mas eu tô quase ficando, porque ele pergunta, por que será? Porque isso, né? Porque vai, a sobrancelha cai e tal, então vai passando mais uma vez, né, remete ao desenho, emoji. Pega emoji de WhatsApp. Sim, sim. São algumas linhas e traços, círculos, já são suficientes. Agora eles estão um pouco até mais modernos, mas com letras, né? Você imitando emoji, você consegue passar a sua emoção naquele momento. Então, óbvio que a nossa fisionomia, ela transmite totalmente a nossa emoção. Porém, o grande X é isso. Quando você quer transmitir que você está triste, quando você realmente está cansado, quando você realmente está chateado e bravo e você transmite isso, ok. Intencional, significa, né? intencional. Você é uma pessoa que conversa, que se comunica. O problema é você transmitir isso sem querer. Ser sisudo de forma espontânea, né? E aí, voltando para o empreendedorismo, porque eu tenho essa visão também. Eu fico imaginando, será que eu chamaria para uma parceria, né, uma pessoa, você, que fala, cara, esse cara tá sempre com a cara fechada. Eu ia demorar muito tempo para iniciar uma conversa. Eu ia ficar até receosa, parece que tá sempre chateado, parece que tá sempre mal-humorado, ninguém quer andar com alguém assim, mas não é. A pessoa não é assim, às vezes a pessoa é super legal e tal, mas ela passa aquela mensagem sem querer, através dos traços, principalmente que os traços que vão modificando através da anatomia do envelhecimento, e aí causa essa dor, sabe? Realmente causa uma ruptura, assim. E aí a pessoa, ela também não entende o que está acontecendo, né? Por que tudo... tá bom, acha o que quiser, mas não é que acha o que quiser, é uma mensagem que está sendo passada. Então, tudo isso é o visagismo, sim, no processo de envelhecimento, mas também, não só isso, mas também em pessoas que são mais jovens, que entendem que precisam se posicionar, né? Como elas estão se posicionando, né? Através de... E não é coisa, é pequenas mudanças. Porque essas mensagens, elas são... É como se você... ou tivesse um som que influenciasse você, mas fosse inaudível. Então, você não ouve o som. É uma frequência. Só você escuta. Pronto, a frequência. Então, quando você faz isso e fica equilibrado, quando você consegue mudar essa imagem de forma equilibrada, essa frequência vai passar, mas a pessoa é como se ela não estivesse escutando exatamente a música que está tocando. Ela só sabe que está sendo... Ela tem aquela frequência e está captando a mensagem no final. Perfeito. E eu falo que isso é harmonização. Ai, Michele, mas olha só, eu ligo aqui, eu vejo aqui no meu celular e toda hora é isso. É lógico, porque eu acho que tem muito mais ibope, inclusive, aquilo que deu muito errado, o influenciador que tirou, ou não sei o que lá. Aquilo que dá muito certo, que está tudo certo e que está equilibrado, muitas vezes a gente fica até na dúvida. Será que ela faz mesmo? Bruna Lombardi. Nossa, Bruna Lombardi é maravilhosa, né? Aí, será que ela faz? Óbvio que ela faz, gente! E assim, né? Só ela que é muito bem feito. E ela tem um rosto, né? A Bruna em especial... Né, para quem acompanha a carreira dela já de muito tempo, eu acho que nem no tempo quando não se falava de harmonização facial, ela já tinha um perfil, né, com maxilar definido, então eu acho que ela faz hoje isso só para poder... Para manter, claro. Pra manter, né? É óbvio que ela faz, ela tem mais de 60 anos, Sim. Então claro que ela faz procedimentos, mas ela vai acompanhando e gerenciando, mantendo a mensagem que ela sempre passou e continua passando. É sobre isso. Então, quando a pessoa transforma... E essa palavra transformar nem sempre é ruim.
Ai, transformação, às vezes ficou muito, ficou pejorativo. É uma disruptura, né? Exatamente. Então, eu falo, depende. Às vezes, transformar, eu acho que às vezes é bom. Claro, depende de onde você estava. Exato, se tiver num lugar ruim, transformar é ótimo. Então, eu falo, porque as pessoas falam, eu não quero transformar. Eu falo, depende, calma, peraí. E se eu te falar que você vai ficar muito melhor, você não quer transformar? Porque é uma transformação. Eu não estou falando de identificação, é diferente. Né? Então, você precisa continuar se identificando. Agora, a transformação nem sempre é ruim, entendeu? Ou você perde a identidade. Não é sobre isso. Né? É sobre você sair de onde você está e ir para outro lugar. E, como eu disse, muitas vezes, isso pode ser muito bem-vindo.